Conhecimento espiritual por Watmani. Primeira parte. O caminho que leva ao conhecimento de Deus. Capítulo 1. Tratado por Deus e tratando com Deus. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Assim lemos em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Em Lucas, capítulo 22, versículo 41 ao 45, encontramos: Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Ainda lemos: Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Lemos assim em Mateus, capítulo 26, versículos 42 e 44. Um outro texto na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 9, nos diz: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ainda lemos: Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Assim lemos em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 ao 12. Leiamos ainda um verso nos Salmos, Salmo 103, versículo 7. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ainda leiamos em Mateus, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Leamos ainda um outro texto no Evangelho segundo João. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: Vós nada sabeis nem considerais que nos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Assim lemos em João capítulo 11, versículos 49 ao 51. E uma última passagem ainda, em Hebreus capítulo 8, versículo 10 ao 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel.
depois daqueles dias, diz o Senhor. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Assim lemos em Hebreus, capítulo 8, versículo 10 ao 11. Na primeira passagem que citamos, vemos que poucos dias antes da morte do Senhor Jesus, alguns saduceus o interrogaram sobre o problema da ressurreição, dizendo: Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Deu-lhes o Senhor uma claríssima resposta: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Não é a minha intenção explicar esta história complicada, mas tirarei deste versículo 2 profundos princípios que dizem respeito à vida espiritual. O primeiro é a compreensão das Escrituras. O segundo é o conhecimento do poder de Deus. Estes princípios indicam que o cristão deve ter 2 tipos de conhecimento. Primeiro, o conhecimento das Escrituras e, segundo, o conhecimento do poder de Deus. Atualmente, os filhos de Deus que em realidade o buscam estão divididos em 2 classes. Uma delas conhece a Bíblia, mas pouco sabe do poder de Deus. A outra não conhece muito a respeito da Bíblia e, no entanto, conhece o poder de Deus. Muito raramente são os cristãos bem equilibrados nos 2 pontos. Não falarei da importância relativa destes 2 princípios. Pretendo antes dizer a todos que não basta conhecer a Bíblia, mas que precisamos também conhecer o poder de Deus. Permita-me considerar todos vocês como sendo aqueles que compreendem as Escrituras, para que eu possa chamar-lhes a atenção para a maneira como conhecemos a Deus. Mero conhecimento das Escrituras não basta. Precisamos conhecer o próprio Deus. Mas para conhecer é necessário tratar com Deus e ser tratado por Ele. Não chegaremos ao conhecimento de Deus se não tratarmos com Ele e se não tivermos a esperança de ser tratados por Ele, pois o caminho que leva ao conhecimento de Deus passa por esses tratamentos. Não há outra maneira. Isto é o que cada um de nós precisa colocar em seu coração. Observemos que conhecimento da Bíblia apenas não equivale a conhecimento de Deus. Lembremo-nos de que um dia chegaram algumas pessoas a Jerusalém e indagaram por toda parte: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Do qual lemos em Mateus, capítulo 2, verso 2. Herodes ouviu falar isso e ficou preocupado. Convocou os principais dos sacerdotes e os escribas dentre o povo para inquirir deles onde o Cristo havia de nascer. Ao ouvirem os sacerdotes e os escribas essa pergunta, será que algum deles disse a Herodes que precisava ir para casa a fim de procurar nas Escrituras, ou que havia esquecido de trazer a sua Bíblia? Não, pelo contrário. Eles muito prontamente recitaram de cor o profeta e replicaram: em Belém da Judéia. Isto revela quão bem conheciam a Escritura. Podiam responder imediatamente quando alguém perguntava. Estava errada a resposta? De maneira alguma. No entanto, isto é que foi surpreendente. Depois de haver respondido, nenhum dos escribas ou anciãos se dispôs a ir até Belém. O que eles sabiam estava muito certo. Não obstante, simplesmente disseram aos magos do Oriente que fossem a Belém. Eram como o policial que dirige o trânsito, guiando as pessoas para onde elas querem ir, embora eles mesmos não saiam de seus postos. Apesar de seu conhecimento ter sido excelente,
eles mesmos não foram em busca do Messias. Aqueles magos devem ter descoberto nos escritos de Davi que haveria de nascer aquele que seria o rei dos judeus, e por isso percorreram uma distância muito grande para encontrar o Senhor. Não é de estranhar que aqueles que conheciam tão pouco as Escrituras buscassem com determinação o rei dos judeus, enquanto aqueles que tinham grande conhecimento das Escrituras não o fizessem. Tendo andado grande distância em busca do rei dos judeus, os que vieram do Oriente finalmente o encontraram. Portanto, aqueles que têm somente conhecimento bíblico podem não conhecer a Deus. Isto é reconhecido como verdadeiro não somente no que tange ao nascimento de Cristo, como também à sua morte. Não foi Caifás quem predisse: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Do qual lemos em João, capítulo 11, verso 50. No entanto, quem foi que condenou o Senhor Jesus à morte? Quem, senão Caifás e seu sogro Anás? Vemos, portanto, quão inútil é ter conhecimento bíblico sem também conhecer a Deus. Através do profeta Jeremias, Deus falou muitas e muitas vezes: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles. Assim lemos em Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e 34. Não basta ter conhecimento exterior da Bíblia. Tal conhecimento tem de estar também escrito no coração do homem. Tê-lo escrito no coração resulta no conhecimento de Deus. Gostaríamos que os irmãos se apercebessem de quão insuficiente é o mero conhecimento intelectual da Bíblia. Precisamos conhecer a Deus também. Uma condição lamentável prevalece nos dias de hoje, a saber, que poucos são os que realmente conhecem a Deus. Irmãos, podemos frequentemente ouvir conhecimento bíblico e mesmo assim não conhecer a Deus. A pessoa que apenas possui algum conhecimento bíblico é como alguém que luta tendo como arma um simples caniço. Curva-se para onde soprar o vento. Não tem a força necessária para lutar. Permita-me perguntar: quem pode dizer hoje que conhece o propósito de Deus, a mente de Deus, sua vontade e seu caminho? Digo sempre que conhecer a Deus é uma preciosidade incomensurável. Nada se lhe compara. Algumas pessoas podem abrir a Bíblia e falar razoavelmente bem a respeito de uma passagem, mas talvez não conheçam a Deus de maneira alguma. Podem falar bem e, no entanto, serem estranhas a Ele. O conhecimento bíblico deveria levar-nos a conhecer a Deus, porém nem sempre é assim hoje em dia. Vejamos acerca de como conhecer a Deus. No jardim do Getsêmani, o Senhor Jesus orou perguntando qual era a vontade de Deus. Ajoelhando-se, orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Assim lemos em Lucas, capítulo 22, versículo 42. A Bíblia diz que ele orou a segunda e a terceira vez da mesma maneira. Não orou apenas uma vez e deixou de lado o assunto. Não, ele orou 3 vezes. E quando se ergueu da oração, isto é, depois de ter acabado de orar, o Senhor foi até os discípulos e disse-lhes: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Assim lemos em Mateus, capítulo 26, versículo 45. Orando no Getsêmani, ele disse: Se possível, passe de mim este cálice, conforme Mateus, capítulo 26, versículo 39. Mas quando Pedro sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, o Senhor declarou: Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu?
no qual lemos em João, capítulo 18, verso 11. Portanto, durante a oração no jardim do Getsêmani, o cálice parecia ainda duvidoso, mas após ter se erguido da oração, Jesus já não tinha dúvida sobre o cálice que estava pronto a sorver. Orando 3 vezes conseguiu conhecer a Deus. Nada tomaria como certo, mas buscaria conhecer a Deus, tratando com Ele em oração. No jardim ele tratou com Deus ao mesmo tempo que Deus tratou dele. Havia um espinho na carne de Paulo. Não tentarei identificar esse espinho. Basta dizer que era algo que o fazia sentir-se desconfortável e que o trespassava como um espinho. Referiu-se também o apóstolo a ele como mensageiro de Satanás. Portanto, deve tê-lo perturbado bastante. Sem o poder de Cristo, Paulo não teria sido capaz de suportar esse espinho. 3 vezes ele orou pedindo ao Senhor que removesse o espinho, mas disse-lhe o Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, como lemos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Será que ele orou 4ª vez? Não, pois depois da 3ª vez o Senhor respondeu e a questão tinha sido resolvida pela sua palavra. Paulo nada decidiu por seu próprio conhecimento. Antes, tratou com Deus em oração para se assegurar da vontade divina a respeito desse problema específico. Através das experiências de nosso Senhor e do apóstolo, descobrimos um princípio. Se alguém desejar conhecer a Deus, tem de aprender a lidar com Ele. Em outras palavras, precisa tratar com Deus e ser tratado por Deus. Muitos cristãos descuidadamente deixam que dificuldades ou problemas passem sem o devido tratamento de Deus. Não sabem por que Ele lhes manda essas dificuldades. Tais pessoas podem ler a Bíblia diariamente e parecer que têm algum conhecimento e luz, e, no entanto, ignorarem a mente divina. Seu conhecimento é obviamente insuficiente. Por esta razão, amados, precisamos tratar com Deus e receber tratamento de Deus. Então, verdadeiramente o conheceremos. Vejamos um pouco na prática. Deixe-me exemplificar. Todos nós temos algum pecado particular que facilmente nos enreda. Alguns são perturbados por este pecado, enquanto outros são levados a cair por aquele pecado. Alguns não conseguem vencer o orgulho, alguns não conseguem vencer o ciúme, alguns não conseguem vencer o mau gênio, alguns não conseguem vencer o mundo e alguns não conseguem vencer as concupiscências da carne. Cada um tem o seu pecado particular, está consciente dele, mas não consegue vencê-lo. Lê um dia em Romanos capítulo 6, versículo 14, que o pecado não terá domínio sobre vós, e em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está agora de posse do conhecimento dessas passagens, e ainda assim não consegue vencer o seu pecado. A verdade que possui não pode ser posta em prática. Temo existirem muitos irmãos que se encontram em dilema semelhante. Se outro crente que não consegue vencer o pecado vem pedir-lhes ajuda, talvez consigam falar longamente sobre a importante doutrina de como vencer o pecado, apesar de, na realidade, eles próprios ainda estarem amarrados pelo pecado. Consequentemente, o irmão que vem buscar ajuda voltará para casa armado de algum conhecimento sobre como vencer o pecado, sem a experiência de como fazê-lo. Isto significa que o que ouviram nada mais é do que o mero conhecimento das Escrituras. Não foram tratados por Deus, portanto, não conhecem o seu poder. Como então conhecer a Deus através de seus tratamentos? Suponha que você seja uma pessoa que se irrita facilmente. Você vai a Deus em oração a respeito desse problema. Ao mesmo tempo, pede conselho a alguém sobre como vencer esse pecado.
O irmão pode lhe dizer: você deve pedir a Deus que extirpe a raiz do pecado do mau gênio da mesma maneira como você extrairia um dente estragado. Gostaríamos que isso fosse verdade, apesar de sabermos que é absolutamente impossível. O pecado não pode ser arrancado, pois quanto mais puxarmos, mais firmemente se ancorará. Tal conselho não vai ajudar nem um pouquinho, já que é totalmente inaplicável à experiência. Após ter sido assim aconselhado, você ora a Deus nesse sentido. Ao invés de o pecado ter sido arrancado, você percebe que ele se aprofundou. No entanto, você é daqueles que temem a Deus. Não vai ignorar o pecado que não consegue vencer. Precisa tratar com Deus. Irá até ele em oração, não uma, mas 2 vezes ou 3 vezes, perguntando-lhe qual é o problema, afinal. Ao fazer isso, Deus lhe mostrará a verdade de Romanos capítulo 6, verso 6, que ele não lida com o corpo do pecado, mas sim com o velho homem. Ele não arranca a raiz do pecado da carne, mas prega o velho homem na cruz. Depois de algum tempo, você se encontrará de mau humor novamente. Então procura outro irmão para que o ajude. Talvez ele lhe diga que, como o velho homem foi crucificado com Cristo na sua morte, você precisa agora reconhecer que já está morto e então vencerá. Você terá agora ganho um pouquinho mais de novo conhecimento. Quando chegar a tentação, você se reconhece morto. Quem haveria de pensar que, por mais que você reconheça o fato, ainda perde o controle de seu mau gênio? Este método não funciona. Apesar de a Bíblia declarar expressamente que ao reconhecer podemos vencer, você não vence. Se for temente a Deus, buscará o Senhor uma vez mais. Então ser-lhe-á revelado que o conhecimento não começa na hora da tentação, mas que há mais de 1900 anos você já havia morrido com Cristo. Seu coração deveria, portanto, descansar na obra acabada de Cristo. Toda vez que a tentação chegar, você sabe que o seu velho homem morreu há mais de 1900 anos. Consequentemente, não tem necessidade alguma de compreender nenhuma palavra, mas simplesmente descansar no que Deus já fez por você. Não muito depois disso, ao ser tentado, você perde a paciência de novo. Se não for temente a Deus, é provável que a esta altura você desista. Mas você teme a Deus e, portanto, não se satisfaz com o mero conhecimento bíblico. Vai a Deus de novo dizendo: ó Deus, tua palavra declara que meu velho homem foi crucificado com Cristo. Então, por que ainda não consigo vencer meu pecado? Mais uma vez você debate com Deus. Ele lhe mostra onde você falhou. Dir-lhe-á que permitiu que caísse, porque você não conhece a corrupção de sua carne. Você depende muito de si mesmo. Assim você aprende outra lição: conhecer a si mesmo, isto é, conhecer a corrupção de sua carne. Leva-o a deixar de confiar na carne e a implorar humildemente a Deus que o preserve. Entretanto, com o passar do tempo, você cai uma vez mais. Sendo uma pessoa temente a Deus, dirige-se a Ele novamente, dizendo: por que não consigo vencer o meu pecado? Já reconheci que meu velho homem está morto, já conheci minha carne. Por que ainda estou sujeito a cair? Você ora 1, 2, 3 vezes, talvez até uma 4ª ou 5ª vez, e implora a Deus que fale com você. Finalmente, ele lhe dá uma revelação. Faz você compreender que o pecado é como o fruto de uma árvore. Da mesma forma que a árvore da vida produz um tipo diferente de fruto a cada mês, assim também a raiz do pecado produz milhares de tipos de fruto. A raiz é uma só, mas o fruto se multiplica dia a dia. Você está sempre tratando de um pecado particular, que, no entanto, negligencia outros pecados. Enquanto esses outros crescem,
você retorna àquele velho hábito particular de pecar. Ao lidar com o mau gênio, você ignora outros pecados. E à medida que as manifestações de outros pecados aumentam, o pecado do mau gênio logo se segue. Você se esquece de tratar do seu orgulho e ciúme, de seus pensamentos impuros, de seus muitos outros pecados. Se você tratar apenas do mau gênio, quanto mais tratar dele, mais será derrotado. Mas se tratar de todos os pecados, Deus o abençoará. Ao obter todo este conhecimento, pode supor que está agora a caminho da vitória e, portanto, passar o resto da vida em paz. Inesperadamente, porém, o pecado reaparece e você cai de novo. Desta vez, o caso é realmente grave. Não há como ignorá-lo. Aproximar-se-á de Deus uma vez mais e lhe pedirá que trate de você. Após ter orado uma ou duas vezes, você recebe uma nova revelação. E que tal a sua vida após ter obtido a vitória? Deus mostra aqui que a obra acabada de Cristo só pode ser mantida mediante comunhão com Ele. Mostra-lhe que suas orações e leitura da Bíblia têm sido um desapontamento, como você se tem levantado tarde demais todos os dias, e, consequentemente, algo anda errado em sua comunhão diária com Ele. Deus não sugere que a obra de Cristo na cruz foi um desapontamento. Quer dizer com isto apenas que o que Cristo fez na cruz tem de ser mantido vivo na atmosfera de sua comunhão com o próprio Deus. Talvez alguns dias depois você novamente perca o controle. Novamente ora e pede a Deus que trate de você. Desta vez ele pode mostrar-lhe que está tudo bem com você, exceto que deixou de guardar um mandamento especial. Será algo que ele exige especialmente de você. Você já se sente tocado, mas inventa desculpas e demora a obedecer. Como resultado, ele lhe permite perder a vitória. Por causa de sua desobediência neste outro aspecto, reaparece o antigo pecado, o mau gênio. Portanto, meus amigos, não pensem que por só terem desobedecido uma vez aqui e outra acolá, podem esperar vitória sobre o pecado. Mencionei frequentemente no passado que o segredo da vitória é confiar e obedecer. Qualquer enfraquecimento em qualquer ponto da obediência irá inegavelmente enfraquecer a fé da pessoa. Vislumbremos acerca do homem que conhece a Deus. Se Deus já tratou de você e você já chegou a um conhecimento verdadeiro dele, saberá em que situação particular outra pessoa fica enroscada. Você poderá ajudá-la, porque você já foi tratado a respeito deste mesmo assunto por mais de 50 vezes. Você não fala aos homens somente acerca da Bíblia, fala-lhes de Deus. Certo verão houve uma conferência liderada por muitas pessoas famosas. Disseram-me que deveria ir e ouvir um pregador que pregava muito bem naqueles dias. Então fui. Naquela sessão em particular, ele falou sobre como ficar cheio do Espírito Santo. Os versículos bíblicos que citou eram os mais apropriados possível. Suas ilustrações foram esplêndidas e sua apresentação muito lógica. Mas após ter ele falado por 10 minutos, perguntei a mim mesmo: é isto que significa ficar cheio do Espírito Santo? Embora ele falasse muito bem, suas poucas declarações superficiais deixaram patentes que ele não conhecia a Deus nesta questão particular. Nada conhecia a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Daí que só o conhecimento da Bíblia não nos dá o conhecimento de Deus, nem nos capacita a falar dele. Precisamos aprender a palmilhar o caminho da cruz. Precisamos ser tratados por Deus. O Senhor não ignorou a vontade divina por ser o Filho de Deus. Pelo contrário, orou 1, 2 e 3 vezes ao Pai, até poder dizer: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? O apóstolo Paulo também orou, até que o Senhor lhe dissesse que sua graça lhe bastava.
Sabemos que os crentes de Corinto compreenderam mal a Paulo. As cartas aos coríntios expressam sua tristeza, enquanto a carta aos filipenses declara seu gozo. De todas as cartas paulinas, apenas essas duas estão cheias de autoexpressão. Mas gosto muito mais de ler a carta aos coríntios do que aquela aos filipenses. Os coríntios se enganaram completamente a respeito do apóstolo. Acusaram-no de ser ardiloso e julgaram mal a sua doença. Ele não insistiu em que Deus removesse o espinho a fim de escapar à zombaria dos coríntios. Disse apenas: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tendo Deus falado, Paulo não pediu que o Senhor mudasse de ideia. Pelo contrário, ele declarou: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Assim lemos em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Ninguém jamais conhecerá a Deus sem lidar com Ele. Disse eu uma vez a alguns irmãos que existe apenas uma maneira de progredir na vida espiritual, e esta é através do tratamento de Deus. Se o indivíduo se recusar a aceitar os tratamentos de Deus, nunca conseguirá progredir. Se apenas desejar adquirir conhecimento da Bíblia, precisará simplesmente estudar bastante e ser auxiliado por aqueles que tiverem conhecimento bíblico. Mas se realmente desejar conhecer a Deus, precisa ter um tratamento pessoal com Ele, pois não existe outra maneira. Dou muito valor à experiência daqueles que verdadeiramente conhecem a Deus. Podemos julgar quão bem realmente o conhecem pelo que dizem. Certa irmã do Ocidente era realmente alguém que esperava a volta de Cristo. Note que muitos estudiosos das profecias não sabem como esperar a volta do Senhor. Quando estava em sua presença, eu sabia que não poderia enganá-la, pois algumas poucas palavras dela haviam revelado quão familiarizada estava com as coisas espirituais. Lembro-me agora que no último dia de 1925 estava orando com ela. Ela orou: ó Deus, o Senhor vai realmente permitir que o ano de 1925 se passe? Precisa o Senhor esperar até 1926 para voltar? Mesmo neste último dia do ano, ainda lhe peço que volte hoje. Eu sabia o que ela estava pedindo. Alguns meses mais tarde, encontrei-me com ela na estrada. Tomou minha mão e disse: irmão, não é estranho que ele não haja voltado ainda? Estas declarações mostravam que ela não era simplesmente uma estudiosa das profecias, alguém que tinha comunhão com Deus e realmente esperava pelo Senhor. Conhecia Deus, era uma especialista na segunda vinda de Cristo. Encontrei certa vez outra irmã. Pensei que era uma principiante nas coisas espirituais, mas após ter trocado com ela algumas sentenças, descobri que era uma especialista. Era alguém que estava tratando com Deus e sendo tratada por Ele. Encontrei em Pequim um crente idoso. Não tinha muito conhecimento bíblico, nem era admirado por sua vida prática. No entanto, realmente conhecia Deus. Durante nossa conversa, ele disse: Cristo é responsável por tudo. Apesar de sua família ser bem pobre, tanto ele como a esposa eram felizes. Afirmou que, apesar de muitos problemas difíceis em sua vida, Cristo assumia a responsabilidade de cada um deles. Por isso perguntei-lhe: quanto da responsabilidade é sua? Minha responsabilidade é de cantarinos, respondeu ele. Isso era como o rei Josafá indo para a guerra com cantores à frente do exército para cantar louvores ao Senhor. Veja em 2 Crônicas, capítulo 20. Querendo saber mais, perguntei-lhe: o irmão a tudo abandonou pelo Senhor. Arrepende-se do que fez? Replicou ele sinceramente:
Ora, o irmão não parece compreender. Cristo, e não eu, é responsável por tudo isto. Quanto à questão de ser Cristo responsável por todas as coisas, qualquer pessoa pode ver que esse crente está bem adiante de nós e que temos de aprender esta lição com ele. Ele é verdadeiramente um perito quanto a este aspecto particular da vida espiritual. O que temos de aprender não é mero conhecimento bíblico, mas conhecimento aprendido de Deus. Apenas aqueles a quem Deus tratou sabem qual é o significado dos tratamentos dele. Vejamos sobre a necessidade dos tratamentos de Deus. É preciso que Deus trate de seu meio ambiente bem como de seu pecado. Por exemplo, você permite que coisas que aparecem em sua família venham e se vão à vontade? Ou se na realidade você ora a respeito delas, ora apenas uma vez e depois para por não ter obtido resposta? Como pode esperar conhecer a Deus? Não foi isso que Paulo fez. Orou diversas vezes até o Senhor lhe responder. Se estiver disposto a orar apenas uma vez, é melhor nem orar. Você orará 1, 2 vezes e 3, e se não receber resposta, tem de orar 10 vezes ou até mesmo 100 vezes, até que Deus fale com você. Lembremos-nos de que não há lugar para pressa na fé nem na oração. A fé resiste ao tempo. Se Deus não responder, podemos esperar até que tenhamos 100 anos de idade. Esperamos contra a esperança. Abraão creu em Deus. Isto está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 18. Eliseu disse ao rei Jeoás que atirasse a flecha contra a terra. Mas o rei fez assim apenas 3 vezes, ao passo que teria podido ferir os círios até os consumir. Veja o episódio em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 ao 19. Assim também é a nossa oração. Não devemos orar 2 ou 3 vezes e parar. Um servo do Senhor disse certa vez: orar é como colocar cartões de visita em uma balança. Você coloca um peso de 100 gramas em um dos pratos da balança e vai colocando cartões no outro. Quando se lança aqui o primeiro cartão, este não consegue levantar o peso de 100 gramas. Cartão após cartão é colocado, mas sem afetar o peso. Daí, talvez, no exato momento em que lançar o último cartão, o peso do outro lado é finalmente erguido. Assim também acontece com a oração. Oramos 1, 2 vezes, 3 e uma vez mais. Talvez seja esta nossa última oração, mas então vem a resposta. Por isso, vamos aprender a lidar com Deus. Precisamos pedir os tratamentos divinos a respeito de nossos corpos mortais, nossos trabalhos, nossas famílias, nosso meio ambiente e tudo o que acontece conosco. Conheci uma irmã com mais de 60 anos. Ela havia dito que nada em sua vida era acidental. Perguntei-lhe se sua declaração era verdadeira e ela me respondeu que sim. Achei que talvez ela pudesse falar isso ao pregar, mas certamente não poderia ser um fato real. Uma vez um irmão teve um resfriado e ela lhe escreveu perguntando o que havia aprendido com aquele resfriado. Imaginei que estava certo perguntar a alguém que tivesse contraído febre tifoide se havia recebido alguma instrução de Deus. Mas perguntar se alguém havia recebido uma lição de Deus por causa de um simples resfriado. No entanto, aquele irmão realmente foi ajudado por ela. Respondeu-lhe a carta dizendo que no começo não estava nem um pouquinho preocupado, mas que, tendo sido inquirido, despertou. E assim foi tratado por Deus e mudado. Havia outra irmã que tinha doença na família. Novamente, a irmã lhe escreveu para dizer que não devia deixar essa doença passar descuidadamente, mas assumir a responsabilidade de orar pelo enfermo, que foi grandemente ajudado por ela. Certa vez ela mesma ficou doente de cama.
Sua auxiliar havia ido a outro lugar. Sua cozinheira tinha ido para casa por algum motivo qualquer. E ela estava sem dinheiro. Permaneceu em oração em seu leito, perguntando a Deus por que havia de estar doente naquela hora. Deus lhe mostrou que essa doença não era da parte dele, mas sim causada pelo inimigo. Assim ela declarou: se eu mesma tenho qualquer coisa de errado, posso estar doente. Mas se isto é um ataque satânico, eu não deveria estar doente. Ela já tinha tido febre alta por 4 dias e, no entanto, se levantou imediatamente. Não importava a situação em que se encontrasse, esta irmã via nela a mão divina. Ela conhecia bem o significado da vitória de Cristo. Disse-me certa vez: ah, se você conhecesse a vitória de Cristo! Eu podia facilmente descobrir na Bíblia passagens tais como Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, que falam do triunfo da cruz de Cristo, ou Hebreus capítulo 2, versículo 14, que fala de como, mediante a morte, o Senhor Jesus destruiu o poder daquele que tem o poder da morte. Ou 1 João capítulo 3, versículo 8, que declara que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo, ou Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que proclama que os irmãos venceram a Satanás por causa do sangue do Cordeiro. Entretanto, toda vez que ouvia essa irmã mencionar a vitória de Cristo, a palavra parecia transmitir um significado especial em sua vida. Isso estava além da minha compreensão. Certa vez adoeci na casa dela. Naquela ocasião, não apenas estava me sentindo fisicamente mal, mas também mentalmente perturbado por algumas coisas. Ela veio me ver e lhe contei como estava me sentindo. Mas o tempo todo, depois de eu lhe haver dito algo, ela me fitava atentamente e dizia: Cristo é vencedor. A isso repliquei: não me incomodo com a doença física, mas o suor gelado me faz tiritar quando os problemas íntimos não são resolvidos. Novamente ela disse: Cristo é vencedor. Retruquei: não é bem assim. Podemos reivindicar a vitória de Cristo sobre Satanás. Podemos reivindicar a purificação do pecado pelo sangue precioso. Podemos reivindicar cura sobre as doenças, porque Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. A tudo isso podemos dizer que Cristo é vencedor. Mas agora eu aqui estou em falta. Ainda não fui reconciliado com Deus, então como é que posso dizer Cristo é vencedor? Não obstante, ela ainda insistia: Cristo é vencedor. Leu 2 versículos bíblicos para mim. Ali, naquele exato momento, tudo se esclareceu, tanto interna como externamente. Naquele mesmo dia, comecei a compreender o significado de Cristo, nossa vitória. Antes, eu tinha apenas conhecimento bíblico da vitória de Cristo, mas a partir daquela hora, aprendi algo novo a respeito de Deus. Comecei a ver que a vitória que tinha tido antes havia sido uma arma feita de junco, totalmente ineficaz. Percebi agora a completa abrangência da vitória de Cristo. Incluía a vitória sobre o inimigo, sobre o pecado, sobre a enfermidade e sobre todas as coisas. Tendo Deus repetidamente lidado com ela, esta irmã conhecia a vitória de Cristo. E por conhecer a Deus, ela era capaz de ajudar os outros. Hoje em dia, muitos crentes prestam pouco atenção à Bíblia. Posso perguntar qual dos 66 livros da Bíblia você conhece melhor? É tão triste pensar que muitos cristãos não dominam nem mesmo um dos livros da Bíblia. Mais triste, porém, é o fato de não conhecerem a Deus de um modo verdadeiro. Se quisermos conhecê-lo, não podemos deixar que nada escape por negligência, quer seja algo na família, quer no corpo físico, quer no meio ambiente. Devemos conversar com Deus. Precisamos orar até obtermos sua resposta. Devemos orar até que cheguemos ao verdadeiro conhecimento de Deus.
Atentemos acerca do conhecimento de Deus e o trabalho. Quero dirigir algumas palavras aos obreiros. Ninguém pode trabalhar para Deus se não o conhecer. Muitos pensam que, após haverem estudado a Bíblia em seminários teológicos, estão qualificados para pregar. Permita-me fazer uma pergunta. Ao pregar o Evangelho, saímos a explicar a Bíblia ou a proclamar o Salvador? Para explicar a palavra ou para contar as boas novas? Mesmo que esses seminários sejam idealmente bons, podem apenas ajudar as pessoas a compreenderem a Bíblia, mas não a conhecerem a Deus. Hoje em dia, muitos compreendem a Bíblia, muitos podem analisar bem a palavra, mas quantos podem falar de Deus e de como conhecê-lo? Se desejarmos trabalhar para Deus, precisamos primeiro aprender a conhecê-lo. Alguns declaram gostar de fazer o trabalho de evangelização pessoal e gostariam de poder pregar aos outros, mas quando realmente chegam até as pessoas, nada têm a dizer. Na realidade, sobre o que poderiam falar? A pessoa só pode pregar a mensagem que a tocou, só pode ajudar as pessoas naquilo em que ela própria tem sido tocada por Deus. O que pode alguém realmente pregar se não conhecer a Deus? Vamos ilustrar isto com um exemplo. Pode haver pecado em sua vida que não parece ter sido abandonado. A mão de Deus está sempre tocando nesse ponto. Toda vez que você ora, Deus fala a respeito desse pecado. Ele não lhe dará sossego enquanto esse pecado não for tratado. Resolvido esse pecado, e da próxima vez que você encontrar um irmão nas mesmas condições, você percebe que o conhecimento bíblico não pode resolver o problema dele, pois ele precisa tratar do seu pecado. Mas no caso de você ser descuidado com o seu próprio pecado, perdoará o irmão que comete o mesmo pecado que você. Ao perdoar-lhe, você está simplesmente perdoando a si próprio, não pode ajudá-lo. Se o irmão foi tratado e apreendido por Deus na questão de levantar cedo, colocará a mão sobre outro irmão que se levanta tarde e dirá: Irmão, levante-se depressa, porque o maná se está derretendo. Como ele próprio já foi tratado por Deus, pode ajudar outras pessoas. Pregar é proclamar aquilo que Deus tratou em sua vida. De outra forma, pregue o que pregar, você não conseguirá levar outras pessoas até aquele ponto. Há tantas pregações hoje com tão pouco resultado, porque os próprios pregadores não aprenderam mediante o tratamento de Deus. É melhor não abrirmos a boca, se tudo o que pregarmos for algum ensinamento, o resultado de 2 ou 3 horas de preparo de um sermão. Precisamos experimentar de 3 a 5 anos de atuação de Deus em nossas vidas, antes de estarmos aptos a pregar. Se tratarmos de algumas coisas que acontecem todos os dias, estaremos qualificados a tratar com pessoas que tenham os mesmos problemas. Você sabe a diferença entre fazer sermão e testemunhar? Fazer sermão não ajuda, mas testemunhar sim. Podemos preparar um sermão que receba a aprovação dos homens e, no entanto, não conseguir fazer que as pessoas prossigam vitoriosamente em seus caminhos, por não terem em que se apoiar. É como uma criança na escola primária que tenta escrever um relato sobre uma viagem que nunca realizou. Não é isso que acontece com o testemunho. Ao testemunhar, a pessoa estará descrevendo uma situação verdadeira, como se estivesse mostrando aquilo de que está falando. Talvez não fale bem, mas não falará errado, pois está descrevendo uma cena real, visível e palpável. Portanto, no trabalho entre crentes como entre não crentes, uma questão de grande importância para nós é a de lidarmos com Deus. Somente é real aquilo a respeito do que tenhamos tido tratamento, e é isso que vai tocar as pessoas quando falarmos. Irmãos, há dezenas de milhares de coisas que exigem o toque de Deus hoje. Quão lastimável que tenhamos até agora ignorado tantas coisas sem termos jamais recebido os tratamentos de Deus.
Se aprendermos a aceitar os caminhos de Deus para nós, todos os dias aprenderemos a conhecê-lo após algum tempo. Muitos crentes correm para cá e para lá a fim de ouvir e perguntar às pessoas, mas não buscam o Senhor por si mesmos. Não admira que ainda não conheçam o Senhor após terem sido salvos há tantos anos. Que lamentável é este estado de coisas. Deveríamos perguntar a Deus o que fazer quanto a esta ou aquela questão. Deveríamos buscar até conhecer a vontade divina. Não devemos somente orar uma vez e parar. Repito, se for orar somente uma vez, seria melhor desistir de orar de vez. Para concluir, então, deixe-me dizer que crentes preguiçosos jamais podem esperar conhecer a Deus. Que possamos aprender diariamente a tratar com Deus, bem como a ser tratados por Ele. Essas experiências são extremamente preciosas. Há mais valor em conhecermos a Deus do que em termos conhecimento intelectual da Bíblia. Possa Ele nos abençoar a todos. Amém.